A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título Olhando para a Direção Errada, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o perigo das tentações. E na lição de hoje iremos estudar um aspecto da vida de Davi. Por isso o título da lição é Olhando para a Direção Errada. Vamos introduzir, meu irmão, a nossa lição para adentrarmos nos pontos batidos e tocados e elencados pelo autor da lição, para que os irmãos venham a compreender os ensinamentos que podem ser extraídos desta passagem bíblica que o autor colocou na nossa lição bíblica jovens, para ser estudada nessa sexta lição. Então o autor vai começar falando sobre essa forma que nós temos de olhar para as coisas que nos cercam, porque querendo ou não, nós estamos cercados de coisas visuais, vamos falar assim, de audiovisuais, porque ouvimos e vemos, e muitas das vezes também podemos tocar. Então, nós estamos cercados por esse meio de coisas, e muitas dessas coisas que nós vemos, que nós ouvimos, é uma porta para a tentação. Por isso o autor vem colocar este trimestre, nesse estudo que nós estamos estudando, o perigo das tentações, para nós atentarmos ao nosso meio, ou seja, nós estamos inseridos em um mundo pecaminoso, ou seja, o crente que é sal da terra e luz do mundo, ele tem que fazer a diferença e não ser influenciado, mas sim influenciar. Então é nessa lição que nós vamos ver que, tipo, o olhar, que vai ser num olhar, meu irmão, no que se vê, se não vigiarmos muitas das vezes, aquela ali é a porta para a tentação. Então devemos ter bastante cuidado com isso. O autor vai falar no primeiro tópico sobre no tempo de guerra. Aí coloca ocioso. Porque foi isso que aconteceu com o rei Davi, que a Bíblia nos fala em Atos 13:22, que ele é um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia, num relato que colocou-se na leitura bíblica, no texto bíblico em classe, que é assim, lá em 2 Samuel, capítulo 11, pega o capítulo 11 ali, vai falar sobre a atitude de Davi neste tempo de guerra, que a Bíblia fala que é no tempo que os reis saem para a guerra, Davi ficou no seu palácio. A primeira lição que aprendemos aqui é que o rei Davi deixou de fazer aquilo que era costume dos reis fazerem. Não é que a Bíblia está dizendo aqui que ele não deveria descansar, mas a Bíblia é bem clara quando fala: no tempo, meu irmão, em que os reis saem para a guerra, porque o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, está nos mostrando que este tempo aqui não era tempo de descanso. Por isso a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de ir para a guerra e há tempo de descansar das guerras. O autor bíblico está dizendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que não era tempo do rei Davi ficar em seu palácio. Era tempo de sair para a guerra. Por isso é bem claro em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, como está no texto bíblico da nossa lição. No tempo em que os reis saem para a guerra. Ou seja, está dizendo que Davi negligenciou a parte que lhe cabia, que era ir para a guerra, porque agora era tempo de guerra, não era tempo de ficar em casa para descansar. E o autor está falando isso aqui, no tempo que era para ele ir para a guerra, ele não foi. Ele deixou de cumprir um objetivo e um propósito que cabia ao rei. Primeiro passo do erro já começou em não fazer aquilo que é determinado para ele fazer. Já estava fora
do padrão de um rei, do padrão de que um rei deve seguir. Porque não só ele, porque a Bíblia nos fala aqui, e o autor vai falar sobre este ponto aqui, que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou em casa. Ele não era um jovem ainda, meu irmão, ele já era um homem feito. Já tinha experiência, já conhecia como funcionava, mas ele passa a incumbência, delega aquilo que cabia a ele, exclusivamente a ele, para o seu general chamado Joabe. E Joabe que vai para a guerra no lugar de Davi, ou seja, ele estava indo em lugar de Davi, porque o rei não estava, então alguém tinha que representar o rei, e estava representado na figura de Joabe, meu irmão. A história de Davi é interessante, antes de adentrarmos de fato no cerne, no tema central, no ápice de que a lição está falando aqui. O autor vai falar que Davi sim foi um homem de grandes estratégias e conquistas, porque ele foi o responsável de trazer a Arca da Aliança para Israel, e como fez uma festa tremenda. Ele foi o responsável, meu irmão, por planejar a construção do templo, porque o desejo dele era construir, mas Deus falou que não, ele não iria construir, que ele era um homem que tinha em suas mãos muito sangue, mas só que ele preparou, ele organizou, vamos falar assim, ele financiou todo o material para a construção do templo. E o seu período foi um período áureo, porque ele conquistou quase que plenamente toda a terra que Deus tinha prometido ao seu povo, que a gente sabe que esse cumprimento só se dará no milênio, quando o Senhor vir e reinar sobre Israel, e Israel será uma nação modelo, a nação central da terra. Então, nesse período, que é um governo perpétuo, um reino perpétuo, que é Cristo que irá reinar sobre Israel como nação. Então, meus amados irmãos, percebemos que Davi escreveu vários e vários salmos, quase da metade dos salmos, Davi que escreveu, foi um profeta, foi um compositor, como estamos falando, um poeta, e ele tinha habilidade, tinha um currículo vasto, além de ser rei de Israel. Por que nós estamos falando isso? O autor toca neste ponto, mas ele não fala que tudo isto que Davi tinha, ele era rei, compositor, poeta, escritor, guerreiro, habilidoso, mas tudo isso não o isentava, meus amados irmãos, de ser tentado. Por que nós estamos falando isso? Porque há pessoas na igreja que às vezes parece que tem um ar de superioridade. Em que sentido, irmão? No sentido de acharem-se mais santa do que os outros, de não sofrerem tentação, de estarem sempre em vida ilibada, que é o que nós devemos ser sim, porque a Bíblia fala que nós devemos buscar a perfeição, andar cada dia mais em Cristo. Mas essas pessoas também têm que ensinar e passar que elas também são tentadas, meu irmão. Irmão, todo crente é tentada. Adolescente, jovem, adulto, idoso, pobre, rico, homem, mulher, todos que servem a Deus, eles são tentados. E muitas vezes, pela própria natureza humana e também pelo maligno. Pelo maligno. Deus tenta, Deus a ninguém tenta. E por ninguém deixa ser tentado. Mas quando vem a tentação sobre os seus filhos, sobre o crente salvo em Cristo, Deus dará o escape. É assim que fala as Sagradas Escrituras. Deus a ninguém tenta, mas Ele dá o escape para vencermos a tentação. Então Davi era esse homem. Era um homem que tinha conquista, um currículo vasto, mas foi tentado. Foi tentado. E quando o homem cede à tentação, ele peca. E foi o que aconteceu com Davi. Então, nesta batalha, o autor vai falar um pouco sobre um rei dos Amonitas chamado Naás, que esse rei vem e morre. E nasce, e o seu filho chamado
Anum ou Hanum reinou em seu lugar. E o que aconteceu, meu irmão? Davi se lembra de que Naás, o rei dos Amonitas que morreu, havia tratado com bondade o rei Davi. E Davi faz o quê? Eu vou enviar mensageiros para o seu filho, que agora está reinando, o rei Anum, para consolar o novo rei, porque o pai dele morreu e vai consolar, porque esse rei foi bom para comigo. Só que quando esses homens chegam aos Amonitas, meu irmão, o rei Hanum tem um concílio e ele é indicado, é mostrado a ele de forma indevida, porque era um rei novo, um rei sem experiência. Eu não sei se o pai dele preparou ele para o reinado, se falou sobre Davi. O que se sabe é que o conselho dele aconselha dizendo que esses homens, esses mensageiros que vieram de Davi, certamente eram espiões. Eram espiões, ou seja, uma visita de cortesia, de consolo, para mostrar que Davi estava com ele, porque Davi tinha dívida com o seu pai, que foi um homem bom para com ele, e os seus homens, porque é aquilo que nós falamos, como Joabe foi para a guerra, representando Davi, quando Davi vinha mensageiros, aqueles mensageiros, meu irmão, está representando o rei Davi. E quando chega lá, eles são maltratados, mal recebidos e fazem uma afronta com aqueles homens, porque a Bíblia fala que eles cortam a barba daqueles homens pela metade, que isso era uma afronta nesta época para com o povo que se via a Deus, que seguia a Deus, e aqueles homens ficam perplexos, desanimados, meu irmão, e não voltam para Israel. Porque como é que ele ia voltar naquela situação humilhante, uma situação degradante? E eles se escondem, ou seja, nem se escondem, ficam em Jericó até a sua barba crescer. Imagine quanto tempo não ficaram lá. Para não se darem ao escárnio. Para não se darem ao escárnio. Porque isso foi um ato, meu irmão, de humilhação para com o que for enviado pelo rei Davi. Mas um ato de humilhação, primeiramente, para quem sofreu o dano físico de perder a metade da barba, e segundo, para o rei Davi, porque era como se o rei Davi estivesse sofrendo a injustiça, a humilhação. E ainda, como se não fosse pouco, essa afronta que eles fizeram, por causa desse rei chamado Hanum, filho de Naás, rei dos Amonitas, ele manda ainda 33 homens para a guerra, para atacar Israel. 33 mil homens para atacar Israel. Então a guerra estava a caminho. E era neste momento que Davi deveria se preparar para a guerra. Por isso era o tempo agora de sair para a guerra. Tenha em mente isso, Eclesiastes 3. É tempo de guerrear. É o tempo dos reis sair para a guerra. Isso nós já falamos. Mas Davi não sai para a guerra. Davi fica em seu palácio. Não vai fazer aquilo que era o tempo de fazer. E talvez seja até isso, o escape que Deus estava dando, não para ele vencer a tentação, mas para ele nem ser acometido de cair em tentação, nem para ele ser tentado, vamos falar assim. Porque muitas vezes nós não compreendemos as coisas que Deus quer fazer em nossa vida. E a gente diz, mas estava tão bom, e agora eu vou ter que sair, fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa atípica, mas muitas vezes não sabemos o que vai acontecer lá na frente. E muitas vezes é Deus dando um livramento. Oh, meu culto está acabando tarde hoje, vai acabar tarde. Eu acho que eu não vou esperar até o final. Talvez seja nesse momento que Deus está dando um escape, dando um livramento. E me atrasei, perdi a hora. Não, isso não pode ter acontecido. Talvez se você saísse no horário, aconteceria alguma coisa
para você ser tentado ou você está sofrendo ali, tendo um livramento da parte de Deus que você não está vendo. Porque quantos livramentos Deus nos dá e nós não vemos. Por isso a Bíblia nos fala: o que eu faço hoje você não entende. E isso também entra nesse caso que nós estamos falando, que muitas coisas do que acontece agora e a gente acha que saiu da normalidade, mas talvez seja até Deus. E muitas das vezes sim é Deus trabalhando. Mas Davi não saiu para a guerra. E foi neste momento de ociosidade dentro do palácio, quando ele vai passear pelo seu terraço. Certamente os irmãos já conhecem que Jerusalém ficava numa cidade alta e o palácio do rei era em uma cidade alta, uma cidade em uma parte montanhosa de Jerusalém. E certamente ali de cima ele conseguia ter uma vista por completa daquelas pessoas que viviam ao redor do palácio em suas casas. E é em um desses momentos que ele vê Betseba se banhando no quintal, vamos falar assim. Não tinha banheiro, irmão. É isso que acontece. Não se tinha um banheiro como nós temos hoje. E a pessoa ali se banhava dentro de sua casa, só que ela também não vigiou em que sentido? De entender que moravam pessoas superiores em uma região mais alta do que a sua casa, no relevo, vamos falar assim. É como se fosse apartamento, vamos falar hoje, na linguagem de hoje, assim, falando o que entende. Existem apartamentos e ao redor desses apartamentos existem casas. Se fosse naquele tempo, vamos falar, as pessoas deveriam ter vigilância quanto ao banhar-se, que era fora da casa porque não tinha banheiro. Hoje é mais simples, aqui ninguém vai tomar banho fora de casa. Mas tem um banheiro dentro da sua casa, mas naquela época não tinha. Ou seja, quem está morando em uma parte mais alta consegue ver quem está morando em uma parte mais baixa e o que ele faz. E foi neste momento que Davi vê aquela mulher tomando banho. E a Bíblia fala que era muito formosa à vista, ou seja, era bonita, era bela, era atraente. E aquilo Davi deixa descer para o seu coração, porque é do coração que procede todas as coisas, como a Bíblia fala que Jesus falou. Tanto adultério, prostituição, assassinatos, homicídio, tudo procede do coração e a boca fala do que está cheio o coração. Por isso Davi vai até os seus servos e pergunta: quem é aquela mulher? E a Bíblia é tão bela e tão clara que fala assim: aquela mulher ali, Davi, que você viu, ela é Betseba. Ah, é mesmo? Ela é filha de Eliã e mulher de Urias. A Bíblia mostra isso, o autor bíblico, que foi levado ao conhecimento de Davi, que ela tinha uma família, tinha uma mãe, tinha um pai e, além de tudo, tinha um marido. Daquele momento em diante, Davi deveria sair fora, fugir da tentação. Mas não. Mas ele deu mais motivo ainda. Por isso a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Começou no olhar. Depois do olhar, ele avançou para a curiosidade. E já nesse avanço de curiosidade em saber quem era Ciclana, quem era Beltrana, já foi dadas informações para ele que ali ele deveria colocar uma placa de pare, não ultrapassar mais adiante. Mas ele não ouve aquilo porque já tinha descido para o seu coração. Por isso Jesus fala: o homem que olha para a mulher e no seu coração já deseja, já cometeu o adultério. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ele já tinha desejado, ele já tinha cometido o pecado. Observe, meu irmão, como a interpretação que Cristo dá da lei vai além do ato ser consumado. Porque o que entendia-se até então aqui, o que foi ensinado pelos fariseus e escribas no tempo de Jesus era isso: que só existia adultério quando o ato fosse consumado. E Jesus vem e mostra: vocês não entendem o que está fazendo a lei. Vocês tendem a lei
pela letra, mas vocês não entendem o espírito da lei. Por isso o apóstolo Paulo fala que a letra da lei mata, mas o espírito vivifica. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês entendem a lei superficialmente, mas você não entende o espírito da lei, o que a lei está querendo trazer. E Cristo está dizendo isso, e a palavra de Deus está mostrando isso através do rei Davi. Que a interpretação não é o ato ser consumado em si, no caso desse pecado de adultério, mas se desejou em seu coração, ele já cometeu adultério. Por isso Cristo fala, visto que foi dito aos antigos, Cristo está dizendo, vocês aprenderam a interpretação incorreta, mas eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher e em seu coração já desejar, já cometeu o adultério. Então, Davi já havia pecado antes mesmo de consumar o ato, porque esse é o espírito da lei. E o espírito da lei vai bem além do que aquilo que é ensinado pelos escribas fariseus e pelos mestres da lei. E o pecado já foi cometido. Já estava em seu coração, ele já estava em pecado. Por isso o autor coloca aqui que é o adultério consumado, porque ele já estava em adultério, mas agora ele consuma o adultério. Consuma. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus nos fala que ele não dá ouvido ao que as pessoas falam para ele, porque ele sabia que era uma mulher casada, mas ele a convida, a chama para coabitar com ela, ou seja, para tomar para si, para ter relações com ela. E tem relações com ela, e a Bíblia é bem clara que fala que ela já tinha passado seu período de imundície, ou seja, de imundície, quando a Bíblia fala de seu período menstrual, ou seja, ela estava em período fértil. E a Bíblia fala que naquela única noite que Davi fica com aquela mulher, ela fica grávida, e essa notícia chega ao rei. Observe, meu irmão, como um abismo trai o outro abismo, as consequências de uma escolha, de um pecado cometido. Primeiro ele olha, depois ele pergunta. A pergunta ele já era para ele ter parado com a resposta que teve, porque ele sabia que era uma mulher casada, mas ele prossegue. E esse prosseguimento ele consuma o adultério. Adultera, achou que acabou por ali? Não. A mulher engravida. Engravida, isso chega ao ouvido dele. E agora, como é que vai ser? O marido está na guerra, lutando pelo rei Davi. E quando ele chegar agora, o que vai acontecer? A mulher está grávida. Aí Davi tem um pensamento, meu irmão, porque está em pecado já. Seu coração já está, meu irmão, obscurecido. Já está alinhado para tentar escapar, porque isso é uma normalidade que existe quando o homem peca, é tentar corrigir o seu erro. Mas ele não busca quem pode corrigir, quem pode ajudar, que é Deus. E sempre vai procurar encobrir o seu erro. Encobrir, fazendo algo a mais para tentar escapar daquilo que ele cometeu, ou ele vai passar a culpa para outro. Nessa aqui não tinha como Davi passar a culpa para outro, então ele deveria fazer alguma coisa. Isso eu estou falando o pensamento de Davi, irmão, não é o que é certo, não. Aí ele tem uma ideia de mandar chamar o marido daquela mulher, porque ele voltando para casa, vai dormir com a sua mulher, e está tudo resolvido, o filho vai ser dele, ele que vai assumir o filho, porque ele não vai saber que eu dormi com ela. Mas observe, meu irmão, irmão, nós temos que adentrar dentro da história para compreendermos como a coisa é mais complexa. Vai muito mais além do que aquilo, meu irmão. Por isso nós devemos ler a Sagrada Escritura com o coração aberto, para meditarmos e entendermos o espírito daquilo que o Senhor deixou que os homens escrevessem, inspirado pelo Espírito Santo, para entendermos e compreendermos. Meu irmão, a mulher veio para o palácio. Quantos empregados Davi não tinha? Imagine o burburinho, a fofocada, o disse-me-disse que estava rolando entre os empregados, entre os servos de Davi ali. Meu irmão, o pecado tem ganhado proporções gigantescas. E talvez isso, se não fosse solucionado, se Deus não intervisse,
para agir contra o mal que Davi fez, meu irmão. Talvez isso levasse à decadência do reinado de Davi e o seu sucessor Salomão não teria um reinado de paz. Porque muitas pessoas sabiam do que estava acontecendo. Muitas. Mas o esposo não sabia. O traído não sabia. E Davi manda chamar ele, dá um banquete para ele, diz para ele ir para a sua casa, para descansar da guerra. E aquele homem chamado Urias sai da presença do rei Davi, porque Davi chamou ele para cá, para sair da guerra, para ver se ele ia deitar com sua mulher e dormir na casa de sua mulher. Mas a palavra de Deus fala que ele não vai até a sua mulher, porque ele dizia: enquanto os meus companheiros estão na guerra, a tenda do Senhor está em tendas, eu de maneira nenhuma irei à minha casa. Porque eu não irei, porque isso não é justo. Enquanto os meus companheiros estão na guerra, em batalha, eu ir desfrutar do bem-estar da minha casa, não. De maneira nenhuma vou fazer isso. Isso chegou ao ouvido de Davi. E Davi embebeda do homem, dá bebida para o homem, para ele ficar bêbado e manda ele ir para casa. Só que o homem não vai, meu irmão, não vai. E Davi vê que não tem jeito. Não tem jeito, então manda ele para a guerra de novo. Só que agora ele vai levando a própria sentença de morte, porque Davi escreveu uma carta para Joabe dizendo para colocar Urias na frente de batalha. E quando ele chegar próximo à cidade, ao muro da cidade, as tropas recuem para que ele morra. E essa consequência, meu irmão, foi o que aconteceu, foi uma consequência do pecado de Davi. Urias volta, dá a carta para Joabe, não sabia Urias que ali estava a sua sentença de morte. E Joabe assim faz como Davi falou. Mas o interessante é que não só morre Urias, morre outros homens. Nós muitas vezes falamos da morte de Urias, sim, Urias morreu. Foi assassinado, vamos falar assim, pelo rei Davi. Mas não só Urias, mas os outros que morreram com ele, porque não só foi apenas Urias que morreu, mas os outros soldados também morreram. Era um soldado honrado, meu irmão, que era conhecido entre as tropas do rei Davi. E de imediato a notícia chega a Davi, ele faz como se não soubesse, como não tivesse planejado nada, que está tudo bem, pega a mulher para si, toma conta da mulher e agora está tudo bem. E está tudo bem para Davi. Problema resolvido. Eu só adulterei, matei o esposo, assim como outros homens, destruí um lar, porque lá na frente a gente não vai falar sobre isso, mas o pai de Betseba, ele trai Davi. Ele que dá o conselho para o filho de Davi, chamado Absalão, de dormir com as mulheres de Davi no terraço de sua casa para todo mundo ver. Foi o sogro de Urias que fez isso, o pai de Betseba, meu irmão. E tudo isso aconteceu. Então tudo isso teve consequência. Tudo com consequência, porque Deus agiu. O autor da Bíblia, da lição bíblica, não vai falar muito, mas a gente sabe da história que Deus manda Natan para lá para confrontar Davi e mostra aquela parábola daquele homem que tinha uma ovelhinha enquanto seu vizinho tinha várias. E vinha um visitante para a casa daquele homem que tem várias ovelhas. E ele deixa de pegar as suas ovelhas para pegar aquela única ovelha que dormia no regaço daquele homem, que ele cuidava dela porque só tinha ela, e mata e dá para o visitante. Davi fica indignado. Aí entra aquela palavra que Jesus falou: antes de tirar o agueiro, no Nordeste nós dizemos cisco, do olho do teu irmão, tira a trave que está na tua frente. A sensibilidade moral de Davi para consigo tinha perdido, mas para com os outros ele estava agindo de forma como era preconizado na lei, porque ele era digno de morte e ele sabia disso, porque ele próprio deu a sentença dele. Por isso Natan fala: Davi, esse homem é tu. Aí ele se humilha perante Deus. Deus perdoa quando o homem se humilha e comete o erro, e perdoa. Deus consola, consola. Mas as consequências não deixam de atingir o homem. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meu irmão.
Davi errou, pecou, fez o que era indevido, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi perdoado? Foi. Mas as consequências vai ter. E Deus dá a sentença das consequências desse ato. A primeira consequência é que o filho que ele teve com essa mulher, que iria ter com essa mulher, iria morrer. E de fato morreu. Depois de 7 dias que nasce esse filho, o filho morre. Porque Deus falou que ele morreria. Davi jejuma, ora, busca, mas não é respondido. O filho morre. O filho morreu. E além do mais, Deus fala que a espada jamais sairá da tua casa. A tua descendência, os teus descendentes vão estar sempre em lutas, em brigas. E foi isso que aconteceu. Teve uma família desestruturada. É claro que também entra aí o seu papel como pai, que não foi tão eficaz como deveria ser, embora fosse um grande guerreiro, mas dentro do lar falhou irremediavelmente. Na política externa, na política administrativa do reino, um excelente rei, um excelente homem, mas como pai, um péssimo pai, meu irmão. Um péssimo, porque a gente vê o que aconteceu, as consequências de um distanciamento do lar. E é isso que acontece hoje em dia, porque a palavra de Deus é muito linda. Está falando isso para nós, irmão. Muitas pessoas se preocupam com o ministério da igreja, com o seu cargo de liderança, se preocupam em alcançar algum status dentro do ministério. Enquanto isso, o lar está se desfazendo, o lar está caminhando para ser desfeito, porque está sendo atingido pelo secularismo, pelo mundanismo, pelo inimigo. Mas ele e ela não está preocupado com isso, está preocupado em estar bem na fita. E o exemplo de que Davi nos traz é esse: era um bom rei, era. Administrativamente fazia tudo de bom, conquistou, ganhava. Politicamente era um rei que tinha boa política, que conseguia aquilo que queria, porque Deus estava com ele, mas desprezou o mais importante, que é o seu lar. O mais importante, que é a sua família. E foi isso que aconteceu. A espada entra na sua família e começa a desgraça. Começa. Incesto entre os filhos. Filho dele matando o outro, ou seja, irmão matando irmão. Filho tentando usurpar o trono de Davi, do rei. E ele fugindo. Filho colocando o nome da família real na lama. E tudo isso aconteceu dentro da família de Davi, porque por causa de um pecado. Por causa de um pecado. Talvez tivesse adulterado porque desejou a mulher, mas se não tivesse consumado o ato, não daria vazão. Não é que nós estamos aqui defendendo o desejo de olhar e querer e não fazer, porque já pecou. É pecado, a Bíblia fala isso. Em seu coração desejou, já pecou, tanto o homem quanto a mulher. Por isso a palavra de Deus nos fala que nós devemos ter cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o desejo dos olhos. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela olha a fruta e vê que é formosa à vista, que é agradável, ou seja, a concupiscência dos olhos, meu irmão. Por isso o autor coloca olhando para a direção errada. Às vezes, sim, olhamos indevidamente para alguma coisa em um olhar acidental, em um virar de rosto, um virar de cabeça, e você vê acidentalmente, que é diferente de você olhar, desejar, cobiçar e consumar os atos que desagradam a Deus. Então, essas lições estão trazendo alerta para a gente. E como conclusão, nós chegamos a isso, meu irmão. Que nós devemos entender que há tempo para tudo.
Se esse é o tempo de eu fazer alguma coisa, você vai e faça. Davi deixou de fazer o que era para ser feito naquele tempo e caiu em tentação. E a tentação chegando, ele deu vazão à tentação. E nesse pecado aqui, como Cristo explica, ele já tinha pecado já, porque ele já desejou. Já tinha que pedir perdão a Deus, mas não, ele deu vazão ao pecado e deixou o pecado engoldar o seu coração. Porque ele só viu, desejou, pecou. Mas depois ele vai e fala, porque ele fala, meu irmão, a boca fala do que está cheio o coração. E seu coração já estava em pecado. Por isso Cristo fala, já pecou. Desejou em seu coração, já pecou. E quando ele fala, ele só falou que o coração está cheio. Mas tem a consequência. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter consciência, devemos ter espírito de vida, de comunhão, de perfeição, buscando a perfeição, imitando a Cristo. A coisa mais simples de saber o que é certo e o que é errado é quando você for fazer, você diz, será que Cristo faria isso? Aí o Espírito Santo vai alertar você, não, Cristo não faria isso. Se fosse Cristo, não faria isso. Será que se eu fizer isso, será que está certo? Pergunta assim, ó, será que Cristo faria isso que eu estou pretendendo fazer? Não. Cristo faria. Então você tem que ter, meu irmão, saber o que fazer, o que não fazer. E você tem o Espírito Santo dentro de você para ajudar, para lhe direcionar, para apontar para o caminho certo, para olhar para a direção certa. E esse olhar, como a Bíblia fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Olhe para Cristo, se apegue a Cristo e fazendo isso você vai chegar à vida eterna. Que esse é o objetivo de todo crente salvo e fiel que ama a volta de Cristo. Assim nós estamos encerrando, meus irmãos, mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Acredite, se você chegou até aqui é porque você gostou do subsídio, então deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas venham a entender e compreender verdadeiramente o que a Sagrada Escritura está nos trazendo e nos mostrando. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora.